Ainda de pé, Salmos 23. Você já vai sentar. Salmos 23. Obrigado, Ministério do Louvor. Obrigado, meninas. Obrigado, meninos. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Versículo 2: Deitar-me fazem em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Prepara-se uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Pode se assentar, em nome de Jesus. O Senhor é o nosso pastor. Esse é um cântico de Davi. Nós estamos diante de um cântico de um homem que era pastor, se tornou rei, e de rei se tornou ovelha. Davi. Davi foi um grande rei. O nome de Davi é lembrado até hoje em Israel. Israel carrega as memórias do grande rei que ela teve, um grande homem, um homem onde a Escritura diz que era segundo o coração de Deus. Eu fico imaginando o que é ser um homem segundo o coração de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus. E Davi aqui, quando ele vai compor esse cântico, ele traz para o presente as suas memórias de quando ele era pastor de ovelhas. E aqui Davi se coloca na condição de ovelha, e Deus como o pastor, o grande pastor, o pastor dos pastores. Então, o propósito original desse cântico, destes salmos, é o fato de saber que esse pastor tem a provisão, o sustento, o cuidado, o carinho, a proteção, o acolhimento, nos momentos de infortúnios, nos momentos mais difíceis das nossas vidas, da vida da ovelha, em situações que a ovelha não consegue, quem sabe até caminhar, e esse pastor está ali para abraçar essa ovelha, para acolher essa ovelha, para guardar essa ovelha, para proteger essa ovelha, e se preciso for pegar nos colos, jogar em seus ombros, e levar para um canto especial, ir lá cuidar da ovelha, tratá-la, tirar dela aquilo que a machuca, os espinhos, os carrapichos. Então nesse salmo, Deus é comparado com um pastor amoroso, que protege as suas ovelhas. E Davi entendia a importância deste pastor para a ovelha, e a importância das ovelhas para o pastor.
Eu gostaria que você saísse daqui essa noite lembrando que você é muito importante para Deus. Você é muito importante para o pastor dos pastores. Eu gostaria que você procurasse despersonalizar a ideia de que você é lobo, para o conceito maior de que você é ovelha. Deus não cuida de lobos, Deus cuida de ovelha. E se você está aqui, se você ama esse Deus, se você tem as Escrituras como norma e regra de fé para a sua vida, como um alimento para a sua vida, você é a ovelha. Porque a ovelha ela só tem um tipo de alimento. Ovelha não anda com lobo, ovelha não é conduzida por falsos pastores, ovelha se alimenta em pastos, ovelha é conduzida para o pastor. Então, se você tem o Pai como seu pastor, se você tem o Cristo como seu pastor, você é uma ovelha. Quem sabe, de repente, você está passando por algumas dificuldades em sua vida, algumas lutas, tem trabalhado contra o seu próprio caráter, seu caráter foi moldado durante muitos anos, e algumas questões precisam ser trabalhadas nesse caráter, algumas características em você que precisam ser trabalhadas. De repente o seu temperamento precisa ser regulado, controlado pelo Espírito Santo. Você pode se considerar uma pessoa destemperada, independente. De repente uma das suas patinhas está machucada, a sua lã cresceu muito e ficou aquele embolado de lã. Saiba que o bom pastor está disposto a te cuidar de você, tosar a sua lã, sarar a sua patinha machucada, moldar as suas características, completar aquilo que lhe falta e dar aquilo que você não tem. Você pode dizer um amém? Deus é o nosso pastor. Ele olha do céu para você às madrugadas enquanto você dorme, ele olha para você e diz assim: ah, se você soubesse o tanto que eu te amo. Eu te amo tanto que eu dei meu único filho para morrer por você. Eu amo muito você. Ele olha para uma mãe de filhos e diz: mãe, você ama os seus filhos e eu amo você muito mais. Ele olha para um pai e diz: pai, você ama os seus filhos e eu amo você muito mais. Essa certeza nós temos que ter. Essa certeza nós temos que carregar em nossos corações, que o Pai, o bom pastor, está cuidando de mim, porque eu sou sua ovelha. Nós somos as suas ovelhas. E é sobre isso que Davi fala aqui. E ele começa o Salmo 1 com uma afirmação. Ele não diz sobre uma ideia, sobre uma possibilidade. Ele começa afirmando. Salmo 1, coloca, Cauê, por favor, versículo 1. Vamos trabalhar com o texto bíblico como sempre fazemos. Desculpa, perdão, 23, versículo 1. 23, versículo 1. O versículo 1 do Salmo 23, ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Ele afirma: o Senhor é o meu pastor. Você pode afirmar no 3, só esse pedacinho? 1, 2, 3. Você tem certeza disso? Eu vou pedir que você repita. 1, 2, 3. Aleluia. Davi vai descrever durante toda a sua, os seus relatos bíblicos, que Deus é rei, que Deus é escudo, que Deus é protetor. O que mais que eu coloquei aqui? Juiz. Que Deus é amor. Davi vai descrever Deus de várias formas. E vai descrever Deus como pastor. Pastor. Por isso que almejar o episcopado, ou seja, o ministério pastoral, é o melhor lugar que um homem pode estar. Porque é o lugar que Deus gosta de ocupar. É o lugar que Deus gosta de estar na sua vida.
pastor, ele tem a sua vida dada às ovelhas. Sai as ovelhas, deixa de existir o pastor. Não existe pastor sem ovelhas. Da mesma forma que é impossível existir ovelhas sem pastor. Então Deus, ele se coloca nessa condição de eu sou o seu pastor e quero te pastorear. Mas para que eu possa lhe pastorear, você precisa aceitar o fato de ser uma ovelha. E Deus tem algo que os pastores humanos, no caso eu e mais alguns aqui, né, Wilson, Ricardo, alguns demais, não temos. Por isso que ele é o pastor dos pastores, ele é Deus. Ele é onipotente, ele tem toda a potência que você possa imaginar. Ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares. Não há um homem sequer que foge da presença de Deus na face dessa terra. Agora, nesse momento, deve ter algum japonês dormindo, tendo pesadelo, lá no Japão. Deus está vendo aquele homem, está sondando os pensamentos dele. Lá na Arábia, lá nos países do Oriente Médio, tem algum maluco se preparando para explodir uma bomba no corpo, dentro de um carro, não sei lá, alguma coisa assim. Deus está vendo esse camarada. Essa hora, o nosso presidente da República está sentado com alguém, conversando sobre alguma coisa. Deus está ouvindo tudo e vendo tudo. Há algum satanista promovendo algum ritual satânico em algum lugar. Deus está lá vendo tudo, enxergando tudo. Há mulheres agora casadas que estão traindo seus maridos, como também há homens que estão traindo suas esposas. Deus está lá vendo tudo. Nada foge do olhar de Deus, porque Ele é onipresente. E esse temor a gente precisa ter em nossos corações, entendendo que os olhos de Deus estão sobre mim. Os olhos do Senhor estão atentos, está para mim, está me enxergando, Ele está me vendo. Esses dias atrás, alguns sortudos ganharam milhões na Mega Sena aí. Deus sabe para onde foi o êxtase de cada um deles quando descobriram que se tornaram milionários de uma hora para outra. Da mesma forma que Deus sabe o bem que aquele dinheiro vai causar para aquela família e o mal que aquele dinheiro também vai promover para aquela família. E aí vem a máxima daquela pergunta: se Deus sabe de todas as coisas, então Ele sabia que Adão e Eva iam cair? É claro. Da mesma forma que Ele também sabia que Adão e Eva não iam cair. Deus sabia o desfecho se Adão e Eva não caíssem, como sabia o desfecho da queda de Adão e Eva. Mas Ele largou o homem à sua própria sorte, dizendo: você tem a liberdade de escolha. Faça o que você bem entender. Eu só digo uma coisa: não faça isso, porque o dia em que você fizer, você certamente morrerá. O bom pastor, ele é bom. E a sua bondade é tanta que ele diz assim para você essa noite: faça o que você sente no seu coração para fazer. Mesmo eu sabendo que isso que você quer fazer vai lhe provocar um mal desnecessário. Eis aí a origem do sofrimento. Eis aí porque os homens sofrem. Mas para que algo possa ser feito, Deus então institui a partir de Cristo a igreja. É como se Deus dialogasse com Cristo e dissesse: olha, eu conheço o coração dos homens, os homens são maus,
E eu sei que a maioria das escolhas que eles irão fazer é ruim. Então, você vai descer lá, vai morrer por eles, vai dar a vida por eles, para que as iniquidades e tudo aquilo que eles produzem de mal eu possa trazer, carregar isso, tirar deles, e ao mesmo tempo instituir a minha igreja, porque ela será responsável em clamar por eles a mim. Porque se eles não clamar, eu serei obrigado a levantar alguém que clame. Quem sabe as pedras. Mas a forma de eu intervir nas decisões más da humanidade é através de uma coisa que até agora ninguém fez. Eu acredito que daqui a um tempinho Adão vai começar a fazer. Quando o seu neto nascer, você vai ver isso no último versículo do capítulo 4 de Gênesis, que é invocar o meu nome. Então, quando a igreja, quando esse povo começar a invocar o meu nome, eu vou agir. Se não invocar, eu não vou fazer nada. Vou deixar eles agirem e seguirem os seus caminhos. E aí nasce a igreja. Então, o papel da igreja é gritar, é dizer: Senhor, socorre-me. Senhor, sara a nossa nação. Senhor, sara a nossa casa. Senhor, sara a nossa família. Senhor, nos protege. Senhor, nos livra do homem mau. Então, Deus, o grande pastor, levanta em seu trono, olha para nós e responde o nosso clamor, responde a nossa oração. E Ele cuida de nós, mesmo nós não merecendo. E todas as vezes que Deus intervir, Ele entra com uma intervenção na história de alguém, é porque alguém clamou por esse alguém, ou esse alguém buscou a Deus. Não há como, não há possibilidade do grande pastor mudar alguma coisa se ele não ouvir alguém clamar. E às vezes demora. Israel clamou a Deus por 400 anos do Egito. Demora. Algumas questões Deus de fato deixa passar. Deixa a ovelha passar porque Ele quer que a ovelha aprenda com a dor. É como se ela tentasse enfiar a cabeça entre a cerca e enroscasse o pescoço. E gritasse dia e noite: alguém tira-me daqui, Deus tira-me daqui, pastor me tira daqui. E ele vê aquele prejuízo e diz: vai ficar aí mais um pouquinho, para aprender que se enfiar a cabeça aí de novo, tu vai enroscar aí de novo, e tu vai sofrer de novo. Então, para que não aconteça de novo, fique aí mais um pouquinho. Quem está entendendo, diz amém. Mas ele diz: eu estou vendo você. E a ovelha grita: está doendo, meu pastor. A cerca já está penetrando o meu pescoço. Porque todas as vezes que eu forço para sair daqui, pega uma imagem para mim, filho, de uma ovelha com a cabeça enroscada numa cerca e joga aqui atrás, por favor. Está doendo, pastor. E Deus olha e diz assim: eu sei, filho. Eu estou gemendo com gemidos inexprimíveis por você, pois eu sinto a sua dor. Porque se tem alguém que é empático, meu amado, esse alguém é Jesus. Esse alguém é Jesus. Então, nesses salmos, Davi chama Deus de pastor e ele diz: o Senhor me conhece bem. O Senhor me conhece muito bem. Desde quando eu estava sendo gerado no ventre da minha mãe, o Senhor me conhece. E aí ele continua. Versículo 1 do capítulo 23. Quando você achar, você dá um joinha. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí ele pula para o versículo seguinte, que é o versículo 2, que algumas Bíblias acabam jogando o 1 e o 2 na sequência. Questões de ordem sistemática. Nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas.
Então Davi vai descrever aqui o trabalho pastoral. Como é que Deus trabalha? Suprindo as necessidades das suas ovelhas. Então ele diz: eu levo vocês a lugares de abundância de alimento. Eu quero corrigir apenas uma interpretação equivocada do movimento evangélico quando alguém diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí exclui o Senhor é meu pastor, isola a palavra nada me faltará e diz: nada mesmo. Nada mesmo. Não faltará para mim nada. Por exemplo, eu quero comprar uma Ferrari. Deus vai me dar uma Ferrari, porque a Bíblia diz que nada me faltará. Eu quero viajar para o mundo todo, e vou, porque a Bíblia diz que nada me faltará. De fato, não é isso que a Bíblia diz. E não é isso que o Davi estava dizendo. O Davi estava dizendo exatamente aquilo que é necessário para uma ovelha viver. E o versículo 2 deixa claro. O versículo 2 deixa muito claro. Ele me leva para lugares onde tem o alimento. Então ele diz: deitar-me faz em verdes pastos. Ou seja, ele me leva para lugar que há abundância de alimento. O Senhor, que é o bom pastor, está preocupado com sua saúde física e também sua saúde espiritual. Coisas não são capazes de suprir necessidades fisiológicas. Necessidades fisiológicas se supre com alimento e água e bebida. E é sobre isso que ele está dizendo. Eu vou levar você para lugares que vai fazer você engordar, ficar coradinho, produzir lã, ficar saradinho, bonitinho, ter saúde. Eu vou te levar para lugares que têm abundância de alimento, para pastos verdejantes e para lugares que têm águas tranquilas. Isso me dá a ideia de que se eu estou em lugares onde há correntes de tormenta, não foi o meu pastor que me levou lá. Fui eu mesmo. Eu que corri até lá. Se eu peguei uma queda desordenada de um rio, acreditando que ali era o lugar de águas tranquilas, saiba que não é ali o lugar que Deus quer te levar. Você caminhou para lá por algum motivo. Você foi para lá e levou alguém com você por um motivo. Pois o lugar que o bom pastor quer levar você é para lugares de águas tranquilas. É para lugares que não há tempestades. Deus nos coloca em situações de tempestade. Não, Deus nos livra da tempestade. É nós que nos colocamos ali. É nós que vamos até lá. Mas há momentos que de fato Deus despeja sobre nós cachoeiras de horrores, ou seja, situações para nos provar. Você vai saber se é prova ou se é colheita. Você vai saber se aquilo de fato é para provar a sua fé ou se aquilo é colheita. Você está colhendo aquilo que plantou. Porque quem planta vento, colhe tempestade. E ele leva para lugares de descanso. E alguns textos vai dizer ainda: leva-me para junto das águas de descanso. Eu quero tentar trabalhar a ideia com você, meu amado, de um pasto verdejante do lado. Um rio de águas cristalinas. Sabe aquelas canções? Você achou a imagem? Coloca aqui para mim, por favor. Olha aí. Na realidade, isso é um vídeo. Na hora que eles tiram, olha, presta atenção, o que é uma ovelha? Uma ovelha que não está muito preocupado com os cuidados de Deus. Solta.
Só a imagem? Essa aí, o pastor vai lá, tira ela da cerca, só que eles estão do lado de um barranco com mais de 300 metros de altura. E ela fica tão eufórica que ela sai de ré, capota barranco abaixo, se rebenta toda lá embaixo. Eu não sei se ela vive. Obrigado. Deus nos tira de situações caóticas, críticas, nos dá o livramento, na esperança que eu e você possamos viver em paz. E é só a nossa cabeça sair debaixo da cerca que a gente cai em outro barranco e se arrebenta todo. A euforia de estar livre, a euforia de poder respirar de novo, a euforia de poder estar vivendo um momento agradável, sem aquela cerca no pescoço. É a euforia, é a alegria. Mas são exatamente nesses momentos que nós, às vezes, nos perdemos. Olhem aqui para mim. São exatamente nesses momentos que nós nos perdemos. Nos momentos que estamos eufóricos, alegres, estamos muito emocionados com certas situações. E é nesse momento. Porque no momento dos apertos, dos ajustes, no momento das coisas singulares, apertadinha, a gente tem medo de dar um passinho para a direita ou um passinho para a esquerda. A gente fica naquele caminho bonitinho. A mulher fala: amor, melhor não, comprar uma pizza agora não. Bom, mas é R$40. Não, melhor não, né? O que você acha de guardar esses R$40? Ah, mas tá bom, né? Amor, esse mês não vai dar para a gente comprar aquilo. Amor, melhor a gente não fazer essa viagem. E há aquela precaução, aquele sentido de proteção familiar, um preocupado com o outro, e aquele ambiente de que se andarmos fora da linha, vamos nos lascar todo. Mas aí vem o PL, aí vem um abono, aí vem uma comissão, aí vem algo maravilhoso, e aí vamos colocar o pé. Tem um ditado que diz, eu não lembro, sou ruim de ditado. Isso, pé na jaca. Vamos chutar o pé na jaca, porque nós passamos tanto tempo na seca. E o problema está aí. O problema está aí. Então é proibido fazer isso? Não, você tem que viver mesmo a sua vida e viver bem. Mas nós temos que tomar muito cuidado. Senão faz igual essa ovelha aí. Acha o vídeo aí, filho. Pode achar o vídeo aí. Tem um vídeo, eu quero mostrar para a igreja. Tem gente que não viu esse vídeo. Na hora que você achar, você faz um joinha. O versículo 3, ele continua dizendo: refrigera a minha alma. Coloca aí, versículo 3. Refrigera a minha alma. Pastor, não é isso que está dizendo no meu texto, não. Algumas versões está assim. Outras estão um pouco diferentes, mas essa é: refrigera a minha alma. O que é isso? Renova a minha alma. A alma, para você que não sabe, é o centro das emoções. Alma no grego significa psique. E é daí que vem a palavra psicologia. Logia no grego é estudo. Então, estudo da alma. O psicólogo, ele estuda a alma, ele estuda a mente. A alma é o centro das nossas emoções. É na alma que estão as tuas perturbações. É na alma que estão as tuas alegrias, os seus traumas, os seus pensamentos. Está na alma. As emoções, os sentimentos, alma. E o salmista está dizendo que este pastor renova a nossa. Está comigo aqui também ou não? Senhor, renova a minha alma. E por vezes a ovelha, por excesso de peso, ou seja, a lã cresceu demais, se enrolou toda, não consegue ter coordenação para andar, cai. E quando cai, não tem condições de levantar. Achou? Nós vamos colocar já.
Quando cai, não consegue levantar. E quando levanta, cai de novo. Já viu isso? Meu Deus, o que acontece com aquele irmão? Que hora está de pé, cai. Levanta, passa um tempinho, cai de novo. Passa mais um tempo, cai. Está desequilibrado, não consegue ficar de pé. E se a ovelha permanece caída, ela só consegue se alimentar com aquilo que está em volta dela. Então ela não consegue caminhar até os pastos verdejantes para comer da boa grama. Ela come aquilo que está em volta dela. Então ela come. Deixa eu fazer um exemplo aqui, porque eu sou bem pedagógico, já deu para perceber, né? As minhas ovelhas sabem disso. Ai, que luta para baixar, Senhor. Ela come o que cai da mesa. Ela não consegue comer na mesa porque ela não consegue levantar. Ela está caída, está sem força. E vai morrer. Porque aquilo que está em volta dela, uma hora acaba. Vai morrer. Escuta aqui, a desnutrição mata. Tem muita gente morrendo porque não se alimenta espiritualmente. Então, é necessário a intervenção do pastor. O pastor vai lá, chega na ovelha, coloca ela de pé e trata ela, cuida dela para que ela consiga novamente caminhar. Em direção aonde? A ovelha só vai para um lugar que tem comida. Já percebeu? Já viu vaca no pasto? Eles não têm outra coisa para fazer a não ser mastigar. Não tem outra coisa. E assim também é com as ovelhas. Elas não ficam longe de lugares onde não tem comida, elas ficam em lugares que tem comida. E desde filhote elas são educadas assim, a ficar em lugares que tem comida e água. Então, o pastor vai lá e renova a alma, cura aquela ovelha, restaura ela, sara ela, para que ela então possa ser guiada. Veja o versículo 3, coloca. Novamente, filho, versículo 3. Guia-me. O que é guiar? Já que a Vitória está de pé, ela vai vir aqui. Vem aqui, Vitória. Quer andar, então você vai andar. Vem cá. Vem cá. Guia-me. Fala assim para mim. Guia-me, pastor. Guia-me, pastor. Então vem. Guia-me. Ela vai ser guiada pelo pastor. Guia-me. Obrigado, filho. Amém? Aplaude a Deus pela vida da Vitória. Pronto. Mas para Deus guiar, você tem que deixar e caminhar. Tem que andar. Já percebeu que se você chegar no hospital andando, o povo não dá muita atenção, você mete uma pulseira. Mas se você chegar de maca, você vai parar direto na UTI. Jogam você lá pro... Já percebeu? E por mais que você força, finge que você está, de repente você está mal, mas você quer fingir que você está mais mal ainda, para olharem para você. Há um especialista que diz, não está tão mal assim não. Levanta. Então não adianta, o Senhor quer te guiar, Ele diz, levanta. Pega aqui minha mão, eu vou te guiar. Não, mas eu queria tanto que o Senhor pegasse eu no colo, eu já fiz isso por várias vezes, agora você vai ter que caminhar. Agora chegou a hora de você andar, porque quando você era menino eu te tratava como menino. Mas agora eu te trato como adulto porque você cresceu. Você precisa caminhar. E detalhe, o lugar que eu vou te levar é um lugar de passos verdejantes e águas tranquilas. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia. Deus não é um carrasco sentado no trono, com um chicote na mão, esperando para punir você porque você errou.
Deus é amor. E Ele olha para você com um olhar de bondade e misericórdia e diz: eu não quero te punir, eu quero apenas te disciplinar, te corrigir com amor, para que você seja curado, para que você seja sarado, para que você seja transformado e viva em paz. Coloca o vídeo aí. Pode apagar a luz aqui, faz favor. Olha que desastre. Vai dar? Dá certo? Não, pula isso aí. Faz favor. Que é? Não dá pra pular? Aí. Olha lá, ó. Isso é a gente, ó. Muitas das vezes, ó. Olha, olha. Ah, sobreviveu. Amém. Obrigado, querido. Pastor, por que o senhor está mostrando isso no meio do culto de domingo, culto da família? É porque muitas vezes nós somos essa ovelha aí, ó. Igualzinho, né, Val? Nós somos assim. A gente enche o nosso pulmão para dizer para os nossos filhos que nós somos adultos e sabemos bem o que fazemos. Deus olha para nós e fala: eu vou deixar você achar que você sabe o que você faz. Não vou mudar nada, deixar você seguindo. Aleluia. Versículo 3 ainda ele diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu. As coisas acontecem pelo nome dele. E Davi pede a Deus que o guie pelos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Explica bem isso aí, pastor. Ó, Senhor, me guia para o caminho da verdade e da justiça, para que o seu nome seja glorificado em mim, para a sua glória. Os caminhos de verdade, justiça, santidade, de bondade, de caridade, tudo aquilo que agrada o Senhor é para a glória do Senhor. Ele não leva você para esses caminhos para que você seja glorificado. Não, Ele leva você e eu para esses caminhos para que Ele seja glorificado em nós. É gostoso a gente ver os nossos atos de bondade. É bom a gente ver atos de caridade, de solidariedade, de amor ao próximo. E é bom que você enxergue assim também. Mas a glória não é sua, a glória é dele, porque foi ele que te levou a isso. Hoje à tarde passou um filme na televisão de Aladim. E eu bati lá no canal e caiu numa hora bem que a princesa estava falando com um rapaz, um tal de Jafar, que estava roubando o trono. E ele diz assim para a princesa: eu quero bem para o meu povo. E ela vai na direção dele e diz assim: não, você não quer o bem para o seu povo. Você quer a glória para si do povo. E às vezes é exatamente isso que muitas pessoas fazem. Fazem o bem ao próximo buscando a sua própria glória, buscando o seu próprio sucesso naquilo que está fazendo. Então nós temos que reconhecer que esses caminhos, essas veredas, isso tudo que está acontecendo com a gente, que de uma forma ou de outra está mexendo com a gente, fazendo a gente se tornar melhor, mais bondoso, mais compassivo, temperante, equilibrado, amável, isso tudo que está acontecendo é por amor do nome do Senhor, para que a glória dele seja manifestada em nós. Então dê glória a Deus.
Glória a Deus, mulher, você que conseguiu acertar o arroz, né? Sempre fazia arroz duro, não conseguia fazer, sempre arroz duro. A mãe ensinou, o marido ensinou. Você acha de repente que isso é uma brincadeira, mas em instituições familiares isso pode ser um problema muito sério. Um arroz duro. Mas a família nem se incomoda com aquilo, mas a mulher que está fazendo, aquilo a incomoda. Aquilo se torna um problema tão grande para ela, que ela encara aquilo como se fosse um gigante invencível. E de repente ela conseguiu acertar o melhor arroz da sua vida. Glória seja dada a Deus. Isso é em tudo na nossa vida. O dinheirinho que você não esperava, que caiu, glória a Deus. O socorro que veio do alto, que você não esperava, glória a Deus. O perdão que você recebeu e o perdão que você deu, glórias a Deus. Aquele amigo que estava distante e apareceu, glória a Deus. A força que você conseguiu dar, o socorro que você conseguiu dar a alguém, glória a Deus. E no final do dia, quando você terminar o seu dia, você for deitar para aquela sua velha cama, a cama que, se pudesse falar, diria muitas coisas sobre o que você pensa, o seu travesseiro, por exemplo. Você vai olhar para ele e dizer, glória a Deus, travesseiro. Vou deitar em paz e amanhã eu acordarei em paz, no nome de Jesus. Aleluias. Por quê? Porque Ele me guia pelos caminhos de justiça por amor ao seu próprio nome. Amém? Então, o primeiro ponto do Salmos 23 é que Davi confia que o Senhor é o pastor dele. O segundo ponto é que Davi confia que esse pastor traz o alimento às suas ovelhas, o socorro às suas ovelhas. O terceiro ponto que nós lemos agora é que esse pastor restaura as almas das suas ovelhas. E o quarto ponto está na parte B que nós lemos. Ele nos conduz para a justiça. Deus não nos coloca em situações de loucura, porque Deus não é louco. Deus não nos coloca em situações confusas, porque Deus não é confuso. Eu vou responder. Essa semana 2 pessoas me perguntou sobre sonhos. Duas pessoas. Uma não está aqui, não veio hoje. A outra está aqui. Com uma eu fiquei quase 40 minutos conversando. Com o outro foi rápido. Foi ligeiro. Se tem algo que psicólogo sabe bem, é falar sobre sonhos. E eu me lembro que uma das perguntas foi: esse sonho vem de Deus, pastor? Eu disse não. Ele falou: por quê? Porque é confuso. Deus não é Deus de confusão. Mas é só isso? Eu falei: não. Por quê? Porque todo sonho que Deus dá com um propósito específico. Ou é para você orar para alguém, ou é você orar para uma situação, ou é sobre você. Deus está te mostrando algo para que você enxergue. Mas Deus não usa enigmas para falar conosco. Deus não usa enigmas. Eu tive um sonho de uma cobra subindo do rolado do pé da minha cama, que pegava uma maçã, que descia, trazia um anjo, que sentava e falava comigo. E aí essa cobra criou asa e saiu voando, e gritava meu nome: William, William, William. Não, Deus não usa enigmas para falar conosco. Isso é simplesmente o parque de diversão chamado mente, e o menino solto nesse parque, sem freio, sem condição alguma, brincando, que é o seu inconsciente. E ele carrega um monte de coisas, de informações que foi colhendo ao longo da vida, e monta como se fosse um Frankenstein, e entrega para você, e é só isso que você lembra mesmo, num monte de coisa. Mas se você parar bem para pensar, no dia anterior você assistiu no Discovery Channel Caçadores de Serpente, e foi de lá que veio a imagem da cobra.
E passou 2 dias, você viu um filme de um anjo, de um camarada que voava. E foi de lá que veio a imagem do anjo. Agora está ficando claro. Por que eu tive aquele sonho bizarro? De fato não foi Deus. Deus não é Deus de confusão. Nós sim, Ele não. Não se agarre nas suas próprias esperanças, se agarre na esperança de Deus. Se agarre no Senhor. Se agarre em Cristo. E é muito interessante poder explicar isso e as pessoas entender com bom grado. E vai embora mesmo, esse tipo de ideia. O bom pastor quer que você se sinta confortável nele. Ele não é um Deus de desconforto. Ele não é um Deus que você não consegue sentir confortável. No livro de Isaías há um texto que Deus ele fala sobre a situação de Israel deitado sobre uma cama curta com lençóis estreitos. Essas situações é nós que criamos. Você já imaginou numa noite de frio, você deitado numa cama que você não cabe nela, ou seja, seus pés vão ficar para fora, isso é natural para mim, estou acostumado com isso. E você está frio e você vai se cobrir, o lençol é estreito, é fininho. Você vira para um lado, a costa fica sem lençol. Você puxa para cima, os pés ficam sem lençol. E qualquer jeito que você faz para ficar acomodado não dá certo. Ora você está incomodado com a cama, ora você está incomodado com o lençol. A Bíblia diz que Israel estava nessa situação por causa das próprias confusões, por causa dos próprios embaraços. E é assim que muitas vezes nós, como ovelhas, nos tornamos. As unhas dos nossos pés crescem, as lãs crescem demais e entram sobre os olhos, tampa o olho, impede de abrir, impede de respirar, impede de andar, não consegue andar. Então cabe ao pastor vir com a tesoura, podar as unhas, cortar os pelos, dar visão aos olhos que está tampado, fechado com as lãs que caiu sobre o olho. E aí então essa ovelha ganha vida de novo. Ela fala: meu Deus, obrigado. Como é bom viver em paz. Ele fala: é assim que eu quero que você viva. É isso que eu quero que você viva. Eu quero que você viva bem, que produza a sua própria lã, mas que não se sufoque com ela, não morra com ela. Eu quero cuidar de você. Eu quero proteger você. E aí o versículo 4 e 5 ele fala sobre proteção. Veja o que ele diz no versículo 4 e 5. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Aqui quem está dizendo é a ovelha que está dizendo. É a ovelha. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o pastor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Veja o 5. Vamos ficar com o 4, vamos ficar com o 4. Vara e cajado. A vara é para que o pastor examine as feridas da ovelha, discipline a ovelha, trate o comportamento rebelde da ovelha. Alguns jovens da minha idade, estamos falando aí da década de 80, alguns é mais antigo que isso, sabe bem o que é vara. Apesar de repente sua mãe nunca relou a mão em você, mas a vara estava lá, sempre esteve. Eu conheço história de gente que a mãe nunca colocou a mão, só que, pastor, minha mãe nunca me agrediu, mas eu sabia porque que aquela vara e aquele arreio estava pendurado na parede. Papai nunca tirou. Teve um amigo meu que disse: papai nunca tirou. Um dia que ele foi tirar, tinha a marca da poeira, a poeira da parede, ficou a marca branca por trás. Você via a vara pendurada sem a vara estar lá. De tanto tempo que ela ficou lá e sem ser mexida, sem papai tocar nela. Mas nós sabíamos por que a vara está lá. Mamãe fazia assim, ó, apontava o dedo.
Nós fazíamos arte e mamãe apontava o dedo para a vara. E a mãe dizia, se dá para imaginar como deve doer aquilo nas costas. E muitas vezes o pastor disciplina a ovelha dessa forma, com a vara. Ele toca na ferida da ovelha com a vara. Ele cutuca com a vara. É isso aqui, né, que dói, né? Nossa, eu estava tão quietinho aqui, por que o senhor fez isso? Para lembrar você de onde veio essa ferida. Do porquê que se abriu esse buraco. E eu fiz isso com uma paciente minha. Ela chegou no consultório e ela chegou com o dedo inflamado, que ela cortou, foi tirar, vocês mulheres sabem bem disso, foi tirar a cutícula, apertou não sei o que e inflamou. E estava inchado. E ela colocou a mão sobre a mesa e eu apertei o dedo dela. Ela, ai, por que você fez isso? Eu falei, para lembrar você do que você fez com você mesmo. Ela, qual o propósito nisso? Eu falei, a dor. A dor. Às vezes é muito importante dar uma olhadinha para trás, mas não virar a cabeça. Só olhar o retrovisor da vida e ver de onde Deus me tirou e onde Ele me colocou. Ver quem eu era e quem eu sou. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. É para Jesus. O Vale da Sombra da Morte aqui, para quem não sabe, ele ia de Jerusalém até o Mar Morto. E era um caminho estreito e muito perigoso. Era um caminho dificílimo para andar. E normalmente quem passava nesse vale, ou era assaltado ou morria. E ovelhas passar por lá virava churrasco. Então, a responsabilidade de cuidar dessas ovelhas era do pastor. Ele dizia assim, presta atenção, ele diz assim: tem lugares que você vai, que é inevitável, a vida vai fazer você passar por lá, preste atenção. Nesses lugares, você querendo ou não, eu estarei contigo. Porque nessa caminhada a responsabilidade é minha. É o que o texto está dizendo. Nesta caminhada a responsabilidade é minha. Então o salmista está dizendo, ainda que eu andasse por esse vale que ninguém quer passar, vou ficar tranquilo porque o Senhor, o bom pastor, está comigo. E aí tem um cajado. Se a vara serve para disciplinar, para corrigir, para que serve o cajado? Para indicar a direção. O cajado, ele apontava a direção. E a ovelha então, aquela ovelha que tem aquela tendência de se desviar do caminho, o cajado ele tem uma curva assim, ó, e ele, na cabecinha da ovelha, ele trazia a ovelha para o meio do rebanho novamente, para que ela continue na direção. Ele não dá com cajados na perninha da ovelha, ele dá com a vara. Ele não usa do cajado sobre a ovelha, ele dá com a vara. Porque a vara é direção. Ou melhor, o cajado é direção, a vara é correção. Então escuta. Escuta o que o Espírito Santo traz pedagogicamente para nossas vidas. Isso aqui é o cajado. Você pode dar um amém? E esse aqui que vos fala é a vara, literalmente, olha para mim. De frente parece que eu estou de lado parece que eu fui embora. Deus usa as varas.
para te corrigir, para te alinhar, para te colocar no caminho de novamente, para te jogar com o cajado para um lado. É assim que o bom pastor faz, porque ele ama a mim e a você. E eu quero encerrar, que é lendo o versículo 5 e 6. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Qual é o objetivo disso? Eu já vi alguns dizendo, vamos corrigir outra heresia, de que Deus vai me colocar na presença dos meus inimigos, numa mesa, e eu serei honrado diante dos meus inimigos. Não é isso que a Bíblia diz, não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo que Deus vai proporcionar a você que é ovelha, um momento para sentar com seus inimigos, e nesse momento, você que é um cálice, ou seja, sabe o que é cálice? Cálice é isso aqui, ó. Isso é um cálice, o copo que recebe o líquido, isso é um cálice. E você que é um cálice, estará cheio de óleo, e o fato de você estar cheio de óleo numa mesa é lugar de quê? Comunhão. Mesa é lugar de quê? Comunhão. Mesa é lugar de quê? Intimidade. Mesa é lugar de quê? De troca. Então Deus vai promover esse momento com os seus inimigos. Isso não vai acontecer ele lá e você aqui, não. Isso vai acontecer ele aqui, ou seja, junto com você. E o texto, volta para o texto, e o texto está dizendo que nesse momento você, cheio de óleo, vai transbordar sobre os seus inimigos. Aplauda Jesus. Aleluia. Aleluia. É assim que o Senhor faz. Não é para humilhar os teus inimigos, não é para te dar sabor de mel diante dos teus inimigos, não é para te colocar em cima dos teus inimigos, não é para fazer os teus inimigos olhar de baixo para cima. Ao contrário, é fazer os seus inimigos se tornar amigos, é fazer os seus inimigos se tornar irmãos, é fazer os seus inimigos se tornar família. É isto que Deus faz. E de repente você pode dizer, não, mas tem gente que eu não quero me envolver mais. Aqui não é questão de sua vontade, aqui é questão da vontade do Pai. É a vontade dele, porque se ele decidir que vai fazer isso, não tem como você pular fora, ele vai fazer isso. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque ele está olhando para o seu inimigo da forma diferente que você olha. Enquanto você quer que o seu inimigo sente longe da mesa, o Pai quer que o seu inimigo sente na mesa. Enquanto você quer que o seu inimigo morra seco, o Pai quer que o seu inimigo seja alcançado pelo transbordo da unção que será derramada sobre você. Então é inevitável. Seja feita a vontade do pastor, seja feita a vontade do Pai. O ministério pastoral é exercido à luz da Bíblia, na condição de que o pastor pastoreie ovelhas, e ovelhas sejam pastoreadas por pastores. Sinta o Espírito de Deus, o pastor dos pastores, te acolher, e vá para a sua casa com esse sentimento, com essa intenção, com esse entendimento de que Ele está cuidando de você. Se coloque de pé aplaudindo ao Senhor Jesus.